Pesolano vem ou não? A pergunta de hoje é essa. Pesolano vem ou não? Hoje de manhã saiu notícia que estava tudo certo, mas não estava, né? Aquela famosa história, né? Tá tudo certo, ele topou vir, mas aí o clube tem que liberar. Eu recebi informação do Fábio Azevedo que, na verdade, não. O pessoal do Vasco, pelo menos, negou que tá certo com o Pesolano. O que fazer agora? Me fala, ô Barão, porque, cara, realmente é uma situação muito complicada. Tem gente até falando para ficar o Paiva, que eu acho um erro absurdo. Tem que trazer um outro treinador. Acho que a gente já viu o que aconteceu no ano passado, tentando deixar o William, né? Que você acha, ô Barão, que o Vasco tem que fazer? Tem que ir atrás do Pesolano mesmo, cara? O lance é o seguinte. O Pesolano tá lá na... Como é que é o nome lá do time, rapaz? Lá do Ronaldo, na Espanha? Valladolid. Tá lá no Valladolid. Ele chega no Valladolid, o time cai para a segunda divisão, tá? Ele joga uma segunda divisão, faltam, acho que 4 ou 5 rodadas para o término da Série B na Espanha. Ele, nesse momento, está classificado para a primeira divisão. Ele está com uma boa margem, deve ter a classificação direta, nem participa dos playoffs lá, já vai direto para a primeira divisão. Agora a pergunta que eu faço a você. Número 1, ele vai deixar, nesse momento, o time quase chegando no objetivo final, que é voltar à primeira divisão? Ele vai deixar o time? Não vai deixar. Com certeza ele não vai deixar. Então o Vasco só contrataria ele só chegaria no Vasco após o término do Campeonato Espanhol. Então, ponto 1, ele deixaria agora? Não. Se ele deixasse agora, ele é maluco. Ele é maluco. Vai deixar o time na reta final para voltar à primeira divisão do Campeonato Espanhol? Então não quero ele no Vasco. Por quê? Porque um maluco desse não quero comandando meu time. Que isso, cara? E outra. Vamos lá. Ele está na Espanha, no Valladolid, volta à primeira divisão. Ele vai jogar contra Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilha. Ele vai trocar isso aí? É sério? Que ele vai trocar isso aí para vir para o Brasil, para disputar o Campeonato Brasileiro, no Vasco lutar contra o rebaixamento? A luta contra o rebaixamento ele teve agora, com o Valladolid. E voltou à primeira divisão. Faltam poucas rodadas a ele, está com uma boa pontuação. Para enfrentar os grandes da Espanha. Aí, nesse momento, para usufruir, o que ele vai fazer? Não. Eu vou lá para o Brasil. Coisa de maluco. E maluco eu não quero no Vasco. Então, eu não quero. Porque não é possível que ele faça isso. Eu acho que no momento, o Barão está sendo muito coerente. Largar o Valladolid para vir treinar um time brasileiro não irá acontecer, né? Pelo menos antes dessas 4 rodadas aí. E acho que o Vasco não tem tempo de esperar. O Vasco precisa urgentemente de um técnico. Não dá para ficar com um técnico interino esperando acontecer o que aconteceu ano passado, com sei lá quantas rodadas, 12 rodadas, eu acho que o Vasco tinha 9 pontos. E está caminhando para isso, tá? Eu acho que ganha domingo do Vitória, depois toma 2 porradas, Flamengo e Palmeiras, e aí a gente vai chegar a 8 rodadas, a chance de chegar com 12 rodadas com 9 pontos é grande. Eu sou verdadeiro com as pessoas que gostam de mim. Aqui nós somos poucos, Barão. Somos 176 mil inscritos. Somos poucos, mas eu não me permito mentir. Talvez se eu estivesse mentindo aqui na internet, eu já tivesse batido 1 milhão. Se eu tivesse feito tráfego pago, alguma coisa parecida com isso aí. Não é o meu feitio. Se eu crescer, vai crescer porque as pessoas gostam de mim. Então, eu vou falar a verdade. Se as pessoas gostam, ok. Se não gostam, também está tudo certo. Vai seguir um outro canal. Eu acho que o Vasco caminha para isso. Então, o Vasco precisa de um técnico com urgência. Agora, o Pedro Martins trabalhou com ele no Cruzeiro, recentemente. O Pedro Martins foi contratado a peso de ouro, dito pelo Paulo André. Paulo André falou, ele saiu aqui do Cruzeiro para ir para o Vasco porque foi ganhar salário de atacante.
Palavras do Paulo André, não minhas. Se o Pedro Martins ligou para o Pesolano e falou: olha, nós temos aqui um projeto, o Vasco vai voltar a ser gigante, o Vasco vai fazer um time foda para as próximas temporadas, e você quer vir fazer parte desse projeto? Eu acho que isso pode seduzir um cara, porque assim como o torcedor do Cruzeiro não estava satisfeito com o Ronaldo, dono da SAF, do Cruzeiro, os torcedores do Valladolid também não. Você que está aí muito próximo sabe, o Valladolid é ioiô. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, naturalmente, na temporada 24-25, o Valladolid ia voltar a disputar para não cair novamente. Então, eu acho que poderia seduzi-lo com um projeto esportivo que eu acho que não vai acontecer. Mas a imagem que o Vasco tem hoje para o europeu também é de ioiô, né? Claro que é. Claro que é. Mas como eles são bravateiros, nós já não estávamos falando de bravata? Como eles são bravateiros, podem contar a história para o Pesolano também. Eu acho que o que mais seduz, cara, quando o Vasco procura um dirigente, um jogador, a acreditar, eles devem fazer um baita DVD daquilo que o Vasco tem de melhor, né? Que é a torcida do Vasco. O cara deve fazer um DVD mostrando a torcida do Vasco recente, não é do passado, não. Do jogo passado, do jogo retrasado, e mostrar, olha o que é o Vasco aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí o cara acredita que o Vasco vai crescer só na força da torcida, né? O que não é uma verdade, mas isso é o que deve seduzir mesmo. A imagem da torcida do Vasco. Mas, Baran, um simples Google, o cara vê isso aqui, por exemplo. Você acha que não dá uma assustada no cara, não, cara? Por exemplo, isso aqui tem várias notícias iguais a essa, tanto de agora quanto do ano passado do New York Times, cara. Você acha que isso aí também não pode deixar o cara falar, pô, peraí, não sei se eu vou embarcar nessa enrascada, não? Você acha que não também isso? Ah, rapaz, eu não sei, porque a princípio sim, aí ele vai procurar saber com quem está contratando, né? E aí o cara conta a história. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma parada lá nos Estados Unidos, não tem nada a ver, vou te explicar por quê. E aí, enfim, aí é papo de vendedor. É somebody love. Aí é papo de vendedor. Cara... Papo de vendedor. Vai no chaveco. Você acha que... Vai no chaveco, Edmundo? Você acha que é só no chaveco? O cara não... Olha no Google, isso aí não assusta, não? Não, eu não acho que o Valladolid pague um salário vultuoso. Embora seja em euros, eu não acho que ele pague um salário vultuoso. Aqui, não tem coisa melhor do que você ter uma dívida com um clube de futebol. É melhor do que deixar o dinheiro aplicado na conta. A dívida cresce muito mais com multa, com essas coisas todas aí. Então, às vezes o cara está a fim de fazer uma poupança, né? Apesar da notícia de que o Vasco paga em dia, né? Não tem nenhum salário atrasado desde a entrada do 777. Eu sou honesto para dizer as coisas boas e as coisas ruins, né? E aqui se paga muito para técnico. A gente sabe disso. Nós temos um técnico no Brasil que é um dos maiores salários do mundo. Só perde para o técnico do Manchester City, acho que ganha do técnico do Real Madrid. E perde para os técnicos que trabalham na Arábia. Entendeu? Cara, o Lineker hoje, lá na hora do Vasco, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele se mostrou preocupado com o seguinte: o Vasco contrata o Pesolano, faz uma proposta para ele, uma proposta milionária, em um contrato de 3 anos. E aí, o que o técnico pensa? Caramba, contrato de 3 anos, com esse valor milionário, realmente é uma boa, porque eu fico lá 1 ano trabalhando mal e saio com uma bolada. E o Flamengo teve muito isso, né? Teve muito treinador que o Flamengo contratou pagando uma bolada, o cara ficou pouco tempo, foi embora e levou o dinheiro dele, que está na rescisão contratual. Então, ele estava muito assustado e chamou atenção para isso, que o Vasco pode estar se transformando num clube em que o profissional chega já pensando na multa rescisória, já pensando em ser demitido para pegar aquela bolada. Porque fazer um contrato de 3 anos
no Vasco é muito difícil. Em qualquer clube brasileiro, né? É muito difícil que você cumpra esse contrato de 3 anos. Você conta nos dedos aí os clubes que tem técnico mais de 3 anos. E aí o cara estaria aceitando essa proposta do Vasco, já pensando em ser demitido para ir embora com esse bolão de dinheiro aí. Tem o próprio Ramon Dias, né? Pode ser que saia com uma bolada de 30 milhões aí, né? Enfim, depois da renovação dele, a multa foi bem alta, vamos ver. Mas aí, por exemplo, o Edmundo e Baran, beleza. O Pesolano, tem muita gente falando aqui, pô, mas estão falando que não vem, estão falando que isso aí é uma notícia furada, etc. Que seja uma notícia furada. Teria que vir para trazer agora, nesse momento, que eu acho que não pode demorar muito. Tem que ser um Luxemburgo, tem que ser, de repente, tentar seduzir o próprio Mano Menezes, né? Que faz tempo que não faz trabalho bom, sim, mas, cara, é um cara que conhece o futebol brasileiro, né? Sabe da grandeza do Vasco da Gama. Eu acho que vai ter que ser por aí se não vier o Pesolano, né, Edmundo? Criou-se uma cultura no Brasil que quando você traz um estrangeiro, você não erra. E eu penso completamente diferente. Tem mais erros com a chegada dos estrangeiros aqui no Brasil do que você contratar um treinador conhecido, né? Aqui no Brasil ele pode até estar ultrapassado, mas eu acho que ele tem mais chance de fazer um bom trabalho porque ele conhece do mercado nacional, embora tem muita gente ligada no futebol brasileiro, porque hoje os valores que se pagam aqui são gigantescos, né? Tem times na Europa que não pagam isso. Não pagam o que os times brasileiros estão pagando. Mas, enfim, eu acho, o Gui, que essa decisão pelo Pesolano ela é mais simples e mais rápida. O Pedro Martins dizendo, cara, trabalhei com ele é bom, vamos trazer ele. Entendeu? Ninguém quer muito quebrar a cabeça, porque eu acho que você tem que entrevistar o técnico, você tem que perguntar, o técnico tem que te questionar quais serão as contratações, o técnico tem que perguntar como é que é a estrutura do CT, porque o técnico também que vier para trabalhar de verdade tem que ter essas preocupações. Quem vier só preocupado com o salário e com a multa pós-demissão, também não me serve. Mas quem é da bola? Me fala, quem é da bola que comanda o Vasco hoje? Para saber dessas coisas. É tipo assim, Baran, não sou aqui nenhum fodão na bola, não, mas quem ensina o Ryan a finalizar? Para que ele esteja lapidado e, ao invés de vendê-lo daqui a alguns meses por 10 milhões de euros, vender ele por 50 milhões de euros. Como está fazendo, como fez o Flamengo ali atrás, como vai fazer o Palmeiras, como vai repetir o Palmeiras agora com o Estevão, né? Quem entende da bola? Quem é da bola para lapidar um diamante e vender ele mais caro? Não tem, cara, não tem. Muito pelo contrário, o Josh não vinha ao Brasil há um ano, ele veio aqui, ficou 2 dias, teve uma reunião com o Ramon Dias e falou, quero que bote os meninos. Ele não está nem aí se os meninos estão prontos ou não. E aí, no jogo seguinte, quem estava lá no intervalo? O JP e o Ryan. O Ryan não tinha jogado nenhum jogo no ano. Aliás, tinha jogado quando o Vasco estava na pré-temporada lá no Uruguai. Então, cara, está muito, 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 muito errado. Esse negócio chamado futebol, ele é muito difícil de fazer, né? E é muito difícil para quem é do ramo. Para quem não é do ramo, é quase que impossível. Eu acho que o Vasco tem que procurar um técnico, primeiro que já conheça o elenco do Vasco, já conheça os adversários do Vasco, já conheça o futebol brasileiro. O Vasco não tem tempo para o técnico começar a conhecer, saber qual se adaptar. Não há tempo mais para isso. Não há tempo para isso. O Vasco tinha que procurar um técnico que já estivesse no Brasil, conhecedor do elenco. O Edmundo falou, né? Entrevistar o cara fazia as perguntas. Primeira pergunta amigão,
Você conhece o time do Vasco? Ah, não conheço. Dá uma olhada aí e me diz até hoje à noite o que tu pensa desse time. Se você acha que pode melhorar ou não. Se o cara vier, olha, dá para melhorar sim, com 5 reforços. Não rola. Porque a janela está fechada. Não tem condição. Então tem que ser quase com milagreiro. Eu não pensaria nesse momento 2 vezes, tá? Eu iria de Vanderlei Luxemburgo. Talvez o último bom trabalho... Não, no Vanderlei. O Vanderlei tem mais energia. Passou por isso no Vasco. O Vasco tem uma dívida com o Vanderlei, eu acho, sabe? O último bom trabalho de um técnico no Vasco talvez tenha sido o Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que ele seria o cara hoje que tem história para contar no vestiário, que tem exemplos para falar de superação. Filipão também tem, tá? Mas eu acho que o Vanderlei Luxemburgo hoje tem mais energia do que o Filipão, que há pouco tempo atrás tinha dito que não seria mais treinador, aí aceitou uma proposta, quer dizer, ele já está se encaminhando para não ser mais técnico, né? Tem mais idade do que o Luxa. Eu iria de Luxemburgo. E você, Edmundo, você iria de quem? O Josh te dá uma ligada aí agora e pergunta. Edmundo, fala aí seu nome. Não vai fazer, que ele não gosta de mim. Cara, eu acho uma boa ideia, mas eu discordo da dívida que o Vasco tem. Porque foi ele quem quis sair para dirigir o Palmeiras, né? Um pouco antes ali da chegada do Abel Ferreira. Eu gosto muito do trabalho do Vanderlei, se ele de fato trabalhar, né? Porque a vida o seduziu, outras coisas tiraram o foco dele no trabalho. Mas eu gosto da ideia, porque eu acho que é um cara que vem dar um choque de ordem e, pelo menos, nos primeiros jogos, nos primeiros meses, o resultado aparece. Embora eu acho que o Ramon Dias deixou um legado. Eu acho que hoje tem um jeito de jogar, tem uma cara, o Vasco, ela pode não ser bonita, mas dar uma maquiadazinha, contratar um ou outro jogador, poderia esse time dar uma melhorada no campeonato. Eu acho que não cai. Eu não acho que não cai, porque tem time bem pior do que o Vasco. Não é o Vasco que não vai cair. Os outros times não vão deixar o Vasco cair. Embora, né, o jogo de domingo seja uma grande decisão. Porque todo jogo que tem confronto direto, um time que você luta diretamente para não cair, é uma decisão. E o Vasco já perdeu a primeira, que foi contra o Criciúma, né? E agora tem essa contra o Vitória. Não tenho dúvida que o Vasco vai ter muita dificuldade contra o Criciúma lá em Criciúma, vai ter muita dificuldade contra o Vitória, se continuar jogando esse futebol que ele apresentou aí nas últimas rodadas.